Boa noite. Simbora, chegando. Boa noite, gente. Quem tá chegando aí? Simbora para mais um encontro com a Pneumo. Deixa eu dar aqui a luz. Vamos lá, simbora. Mais um encontro com a Pneumo, quinta-noite, 20 horas. Vamos lá começar. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso encontro com a Pneumo, né? Aqui a gente conversa um pouquinho sobre a asma e dá dicas de como o asmático e como a mãe do asmático pode ter uma vida normal, gente. É esse o nosso objetivo. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Ai, que coisa boa, vamos embora. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Simone Marrocos. Massa, doutor Heraldo, que massa! Muito obrigada, viu? Simbora, Eugênia! Live de hoje mega importante, né, Eugênia? Vamos embora, é mega importante mesmo. E olha só, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Simone Marrocos, sou médica pneumologista, criadora do programa de acompanhamento Assuma o Controle da Asma. E o tema do episódio de hoje é como o asmático pode ter uma vida normal na escola. Vamos embora? Quem tá chegando aí, gente... Quem tá chegando já vai pegando um aviãozinho, já manda pro asmático ou para uma mãe de asmático que esse conteúdo possa beneficiar, que isso aí seja importante. Vamos lá, Mary, vamos embora. Começar mais uma noite. Coisa boa ter vocês aqui, gente. Vamos embora. E olha só, gente, quero saber aí quem tá chegando, quem é novo. Quem é novo, coloca assim, #sounova e coloca do lado de onde você é. Oh, Eugênia, muito obrigada pelo carinho. Eugênia é aluna, já foi aluna do programa de acompanhamento. Você já foi aluna, para sempre aluna, né, Eugênia? Vamos embora. Eugênia tem uma pergunta, assim, tem um comentário mega importante que você fez aqui que eu já estou trazendo para a gente conversar, tá certo? Vamos lá, vamos embora. Então, gente, olha só. O tema de hoje teve a ver com por que surgiu esse tema. Há 2 semanas, a gente teve uma live e teve uma seguidora que ficou perguntando que um dos medos dela é em relação ao retorno às aulas, né? E aí, o que acontece? Eu disse, isso daí dá uma live, né? Sou nova, Aracaju, bem-vinda, Simone, minha xará, coisa boa. Então, assim, gente, próxima semana retornam às aulas, né? E eu sei que esse retorno às aulas, para muitas mães, é uma angústia. Eu sei que para muitas mães asmáticas, esse retorno às aulas, elas ficam com o coração bem apertadinho. Porque muitas vezes, o que acontece? O filho estava lá, afastado das aulas, não está em contato com gatilhos. Com que tipo de gatilhos? Vírus circulando entre outras crianças. Então, não está em contato com esses gatilhos aí, a poeira da escola, educação física. Então, está afastado desses gatilhos da asma e acaba tendo uma vida mais normal, porque está um pouco afastado disso. E aí, quando vem essa questão de, vamos retornar às aulas, vem aquele medo e aquela angústia. E é por isso que a gente vai aqui conversar hoje, ok? Gente, já vai dizendo aí, eu quero conversar com vocês, tá, gente? Quero ninguém sem falar, não. Eu gosto de conversar, me sinto super só do lado de cá, portanto, eu preciso que vocês conversem comigo, tá? Então, bora lá, gente. Então, assim... E o que acontece? Quando eu comecei a pensar nesse tema, aí eu coloquei ontem uma caixinha perguntando perguntei diretamente para a mãe de asmático, como você se sente, né? O que é que você se sente? O que é que você sente em relação ao seu asmático voltar às aulas? E aí eu queria saber de vocês por quê. Gente, todo o conteúdo é extremamente pensado com muito carinho para trazer para vocês, né? E aí, eu queria saber de vocês como é que vocês se sentiam. Fiz aqui um apanhado geral. Mas, de maneira geral, o medo impera, né? Então, assim, o medo é uma coisa... Vou aqui dizer alguns comentários que foram vocês, mães de asmáticos, tá? Que colocaram aqui. Gente, hoje, eu não tenho como pegar tudo, porque vocês falaram muitas coisas. E aqui eu vou tentar abordar o máximo possível, né? Então, vou abordar o máximo possível para que a gente possa realmente tentar dar esse retorno para vocês. Vamos embora. Então, assim, o que é que vocês disseram, tá? Mães de asmáticos. Doutora, eu sinto medo,
receio, muito medo, muito medo, medo, me sinto apreensiva. Isso são várias respostas aqui, tá, gente? Que eu tô misturando aqui para dizer para vocês. Preocupada, doutora, é sempre um grande desafio, né? Então, assim, retorno às aulas. Me sinto preocupada. Olha essa daqui que diz, porque no período de férias não teve crise, mas eu tenho medo de voltar às aulas e voltar às crises. Uma outra disse apreensiva. Alguém colocou aqui, medo. Ano passado ele não completou o ano letivo, certo? A outra disse, meu filho falta muito à escola. Toda manhã já amanhece cansado. Então a gente vê, tiveram várias outras respostas, mas de maneira geral, quando a gente consegue agrupar aqui, de maneira geral a gente vê que o medo, a ansiedade, a preocupação, elas imperam, né, nesse período de retorno às aulas, de retorno do asmático às aulas, né? E aí o que é que acontece? E aí, quando eu vi isso assim, eu já perguntei, e quais são os medos ou as dificuldades em relação a seu asmático de retornar às aulas? Eu queria saber de vocês para que a gente pudesse realmente dar um retorno, né, dessas dificuldades. Então, olha só, uma coisa aqui que Tamires que levantou, não sei se Tamires está aí. Gente, sejam muito bem-vindos. Quem está chegando agora, ó, vocês não estão caindo, vocês caíram de paraquedas aqui no nosso encontro com a Pneumo, tá? Aqui a gente conversa sobre a asma e dá dicas para que o asmático e que a mãe do asmático possam ter uma vida normal, tá certo? Então você tá no lugar certo do Cicleia, certo? Você tá no lugar certíssimo aqui pra gente conversar. Então, olha só, o que é que acontece? Aqui, olha. Então, Tamires falou o seguinte, por que é que eu tô trazendo a fala dela, certo, gente? Assim, muitas falas se repetiram, certo? E aí eu tô trazendo algumas que, de certa forma, resumem outras. E ela disse aqui, meu filho falta muito à escola por ficar cansado toda manhã. Por isso, eu tenho medo dele ir. Então, o que é que acontece, gente? A primeira categoria que eu tentei reunir em categorias. Então, a primeira categoria aqui é o seguinte. O que é que eu vejo? Por que é que as mães têm medo? Então, o medo acontece porque justamente o filho asmático já não tem uma vida normal. Doutora, mas o que é uma vida normal? Para que a gente realmente possa entender o que é uma vida normal com asma, a gente precisa entender o que não é normal. Gente, eu vou trazer aqui alguns conceitos que eu vou ficar, de tempos em tempos, eu vou repetir isso aqui. O que não é normal, gente. Valdelene já te respondo aqui, tá? Deixa eu te dizer aqui. Então, o que não é uma vida normal para o asmático? Então, primeira coisa, presta atenção. Faltar aulas em excesso por conta dos sintomas da asma. Que sintomas? Cansaço, tosse e piora dos sintomas, gente, de maneira geral. Então, é comum, né? É comum que a criança que esteja em idade escolar, de vez em quando falta as aulas por conta de uma virose. Mas o que é que acontece? Virose ou por alguma piora de algum outro sintoma. Mas o que é que acontece? Faltar aulas em excesso, certo? Isso não é normal. Isso não é normal, significa que alguma coisa a gente precisa ser feita para que ele possa ter uma vida normal e frequentar as aulas normalmente, tá certo? Segunda coisa que não é normal, não poder fazer o que gosta. Isso não é normal, gente. O asmático, ele pode, precisa e deve e merece fazer aquilo que ele gosta, né? Brincar, pular, correr. Porque, gente, acaba tossindo ou cansando. Então, não é normal ficar desse jeito. Então, o que é que acontece? O medo, muitas vezes, é porque a mãe já vê que o filho não está tendo uma vida normal, né? O terceiro medo, e eu trouxe tudo aqui, o terceiro motivo, né, de o que é que não é normal, é não poder fazer atividade física ou atividades esportivas como outras crianças. Aí eu vou trazer aqui, ó, a pergunta de Valdelene. Doutora, quem tem asma pode caminhar, fazer atividades físicas? Gente, quem tem asma pode ter uma vida normal, gente. Desde que cuide bem dessa asma, desde que trate bem dessa asma. É normal, o asmático merece, pode ter uma vida normal. Então, a primeira coisa, gente, o grande medo acontece, por quê?
A mãe já fica apreensiva porque já sabe que aquela criança ali... Gente, o som tá ok? Me dá um retorno aí rapidinho. O som tá ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Conta aí. Tá ok, gente? Me dá um retorno aí rapidinho, só para eu saber. Então, gente, um dos motivos... Só faz assim, só para... Oh, joia. Obrigada, Mary. Então, assim... Então, um dos motivos, esse medo em excesso, essa apreensão, né, acontece porque a gente já sabe que aquela criança não está tendo uma vida normal. E a gente fica com medo daquilo ali, daquele quadro ali piorar. E de repente ele está bem no período de férias, e aí, e agora? Né? Como é que eu vou voltar às aulas? Olha que coisa maravilhosa. Eita, gente, que coisa. Gente, isso aqui é uma comunidade da gente. A gente só tem... Cada dia, gente, deixa eu trazer isso aqui, cada dia mais a gente está crescendo, né? Uma comunidade linda de pessoas aqui que estão interessadas que o filho asmático tem uma vida normal, que o asmático tem uma vida normal. E olha só, Vilma, o que é que vem trazer pra gente aqui? Doutor, ontem meu filho tomou sorvete, não teve nada até agora. Que coisa maravilhosa, que bom, que bom. Gente, olha só. E é isso, gente, o asmático ele merece e pode sim uma vida normal. Então, o primeiro grande medo... Deixa eu coisar. É por conta disso. Gente, usar bombinhas de alívio em excesso, Aerolim, Aerodine, ficar fazendo bombinha salbutamol, que é tudo a mesma coisa, viu, gente? Então, inalação, fazer inalação com frequência, isso não é normal. Ficar usando xarope repetidamente, com frequência, para poder ficar bem, isso não é normal. Então, aqui, de vez em quando, tem várias outras coisas que não são normais, mas aqui é uma lista extensa e de tempos em tempos eu vou jogando aqui para que a gente possa discutir, tá? Então, assim, o que eu quero é que você, primeira coisa, é que você entenda esse ponto. Se o seu filho ou se você está vivendo nessa situação, você não está tendo uma vida normal, é preciso primeiro ter a consciência de que isso está acontecendo, é reconhecer a problemática, tá? Isso, não aceite isso como normal, tá certo? Então, olha só. Então, a primeira coisa, gente, é justamente entender, se conscientizar que ele pode sim ter uma vida normal como outras crianças, tá? É preciso realmente seguir algumas estratégias. Precisa, tá? Então, o que é que acontece? Uma outra categoria, gente, que vocês trouxeram aqui, olha só, vou trazer algum... Essa daqui eu tentei juntar, tem algumas coisas aqui. Super mega importante, gente. Aqui, uma seguidora falou, doutora, os professores não estão capacitados para um asmático. O que vocês acham? Vocês acham isso? Me conta aqui, vai, me dá um retorno rapidinho. Eita, Jaqueline, boa noite, Parnaíba do Piauí, coisa maravilhosa. Gente, olha só, o que é que vocês acham? Vocês acham que os professores estão capacitados para receber um asmático? Me conta aqui. Quero que vocês conversem comigo, tá? E aí, o que é que acontece? Veja só. Uma outra pessoa, vou falar essas falas aqui porque tem a ver com o que a gente vai conversar. Na atividade física, presta atenção. Assim, esse temor, essa segunda categoria, tem principalmente a ver com a educação física. A educação física foi o terror das mães. Gente, olha que coisa. Ó aqui, todo mundo me dando um retorno. Cícera, não. Joselma, acho que não. Regilane, não. Adriele, não. Tá, eu vou devolver essa pergunta, certo? Eu vou devolver essa pergunta para vocês aqui, presta bem atenção. Então, assim, ó, alguém disse aqui, na atividade física, às vezes o meu filho fica ofegante. Mas eu sei que a atividade é útil. Como evitar dele não se sentir mal, né? Uma outra pessoa falou aqui, doutora, as escolas passam por pinturas antes de voltar às aulas. Isso é o terror, realmente, né? Eu acho que as escolas tinham que se organizar logo depois que as crianças saíssem, para que fosse logo nesse período e não no período de retorno às aulas. Isso aí é realmente uma coisa complicada. Então aqui, mas por que vai nessa mesma categoria? Porque essas pinturas, elas têm o poder de descompensar o quadro de asma. E aí ela disse, meu coração já fica apertado. A outra, meu medo é maior com as aulas de educação física.
Então, assim, olha, de maneira geral, essa categoria aqui, a escola, assim, o medo se deve, por quê? O medo do filho ter crises na escola e de não saberem o que fazer com o filho, né? Assim, a gente pode resumir nessa categoria. Ah, se ele sentir o cheiro de uma pintura que foi feita, então pode passar mal e ninguém vai saber o que fazer. O que é que acontece? Os professores não estão capacitados. Deixa eu ler aqui algumas questões. Espera aí. Ui. Ai, deixa eu ver aqui. Ó, Mary tá dizendo aqui. Meu filho sentiu falta de ar e a professora de educação física pediu para ele jogar futebol. Vamos lá, Mary. Assim, é pesado isso, né? Gente, só para dar um retorno, quando você perceber, certo? Então é importante, quem for professor de educação física, que tiver aqui, ou que vocês, mãe, repassem isso. Quando uma criança relatar que não está se sentindo bem, ela tem que reduzir a intensidade da atividade física e até parar, tá certo? Para que possa observar. Então, isso é a primeira coisa que se faz, deixar a criança quietinha ali. Então, quem tá aqui, gente, já repassa pro professor. E outra coisa, gente, o professor precisa saber que o aluno é asmático, tá certo? Então, assim, é preciso saber. O que é que eu vou devolver de perguntas para vocês? Então, vocês me disseram aqui que tem medo dele ter crises na escola e não saberem o que fazer, né? De categoria geral. Uma outra mãe disse aqui. Peraí, deixa eu ver, alguém falou. Gente, ó, alguém falou alguma coisa mais de educação física aqui. Então, assim, o que é que acontece? Eu queria perguntar para vocês, que são mães. Vocês sabem que o professor, ele não tá pronto para receber o asmático. E eu quero saber o seguinte, gente, vocês se sentem prontas como mãe para cuidar do asmático? Então, assim, né, eu percebo, né, e eu recebo isso, eu sei que muito, e aqui, gente, não tá a título de crítica de jeito, nem de julgar de jeito nenhum, certo? Eu sei por que é que eu tô falando. Eu recebo muitas mães de asmáticos, não só pacientes, seguidoras, alunas. Então, eu sei o que vocês sentem e o que vocês me dizem. E, de maneira geral, vocês se sentem apreensiva porque vocês não sabem lidar com o asmático. Então, o que é que acontece? Como é que você pode exigir que o professor, que às vezes nem tem filho, né? Não é nem tem ali uma rotina com asmático e nem tem filho, que ele saiba cuidar de um asmático, que ele saiba lidar se você não sabe o que fazer, né? Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem que repensar. O que é que acontece, gente? Olha, enquanto a gente tá aqui conversando sobre asma, muitas pessoas poderiam estar... Gente, eu tenho certeza, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Muitas de vocês poderiam estar assistindo novela, a esse horário tem novela, tem Netflix, tem série, tem um bocado de coisa aí de diversão. E vocês estão aqui procurando aprender algo de valor para que vocês possam levar para a vida de vocês. Então, é disso que eu quero falar. Você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Isso é muito importante, gente. E assim, eu vi essa frase, gente, essa frase não é minha, mas é exatamente isso. Você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você não sabe como lidar com asmático, como você espera que um estranho, né, que não tem nenhuma relação ali, basicamente com seu filho, que ele possa saber lidar com asmático? Então, assim, realmente, assim, eu vejo muitas mães que relatam não estar pronta. Me conta aqui, gente, quem é que não se sente insegura pelo seu filho estar asmático? Me conta. Olha só. Quando vocês dizem, gente, que vocês ficam com medo, esse medo, essa apreensão, essa preocupação, muita coisa se deve pela falta de preparação, né? Ninguém quer que o filho seja asmático. Meus 2 filhos são asmáticos. Ninguém quer que o seu filho seja asmático. Todo mundo quer que o seu filho tenha uma vida normal, né? Então, assim, e muitas vezes o medo se deve realmente a uma falta de preparação, a não ter esse preparo
para lidar com asmático. Então, se você não sabe, você precisa orientar aquele professor. Gente, muitas vezes aquele professor ele não pode ser culpado por essa situação, né? Então ali ele tá fazendo o trabalho dele e muitas vezes já tá, assim, coitado, já tá numa situação ali limite. E como exigir mais alguma coisa dele, né? Então, na verdade, a gente tem que ter empatia, né, de se colocar no lugar dele. E não só isso, se você é mãe de asmático, o que é importante? Você disseminar conhecimento, você aprender para repassar, né? Você começar a ensinar a esse professor o que é que deve ser feito quando com seus alunos asmáticos, né? Sobre atividade física. Alguém colocou aqui, educação física é útil, é extremamente útil, gente, a educação física na vida da criança. Não é só por conta, atividade física é super importante. Nossas crianças, nosso mundo está sedentário, gente. E isso aumenta mais ainda com a questão das telinhas, de acesso às telas, né? Tela de TV, tela de computador, tela de tablet, tela de celular. Então, assim, é um mundo muito divertido, né? Em comparação com uma atividade física. Então, a atividade física é o que vai levar à saúde. E não é só saúde física. É a saúde mental também, gente. É importantíssimo para a saúde mental. E quando a gente fala de uma criança, é extremamente importante para o desenvolvimento físico, não só para o desenvolvimento físico, mas para o desenvolvimento social. É naquele momento ali da educação física que a criança brinca com outras crianças, que às vezes é uma criança tímida, mas chega ali e começa a brincar. Então, aquele momento de interação entre as crianças é extremamente importante. Como você vai privar seu filho de uma situação dessa? Então, olha só, gente. Então, é super importante entender isso. É importante que você aprenda sobre asma. Aprenda o que fazer nas crises. É importante que seu filho esteja fazendo o tratamento correto para que ele tenha uma vida normal. Vejam só, gente. Cuidado com o que eu levantar aqui. Só vai fazer aqui a educação física aquele que tiver com tratamento ok, que tiver liberado, tá certo? Uma criança que esteja cheia de sintomas não pode fazer educação física, certo? Não deve fazer educação física, ok? Ah, mas é para ficar desse jeito? Não, isso é ruim para ela, certo? Isso é ruim para ela. Então é importante que ela tenha acesso ao tratamento, que tenha acesso a orientações, que sua mãe tenha acesso a orientações e que a mãe realmente saiba o que fazer. Que tenha um plano de guerra, gente, para agir nesses momentos. E aí, a partir do momento que você tem esse plano de guerra e que você sabe e que você se sente segura, você começa a repassar, né? E aí você vai chegar para o professor de educação física e vai conversar com o professor de educação física o que é que tem que ser feito. Professor, no momento que meu filho tiver assim, assim, assado, então, primeira coisa meu filho é asmático, tá? Mas não é que seu filho é asmático e mereça condições especiais. Gente, asmático não é coitadinho, não. Para com essa história. Asmático não é coitadinho. Asmático merece ter uma vida normal. E a gente precisa fazer algo diferente para que ele tenha uma vida normal. Ok? Olha aqui, Mary dizendo, é justamente, não sei, eu tenho medo de fazer uma coisa errada e prejudicar. E é isso, Mary, muitas vezes se deve à falta de preparo que a mãe não tem realmente. Porque muitas vezes é difícil no corre-corre do dia a dia. Então, assim, a gente também não pode culpar o médico. Quando chega no médico, aquele tempo ali que tem, ele acaba tendo que fazer a prioridade, que é muitas vezes tirar o asmático daquela situação de crise, passar a medicação. Mas às vezes, e principalmente assim, plano de saúde, SUS, acabam que não tem tempo para fazer o que é importante, para orientar ali no dia a dia. E as dúvidas surgem no dia a dia do asmático. E aí, realmente, a mãe se sente insegura, né? Ó, Adriele, veja só. Ai, que agonia, Adriele. Doutora, meu filho de 4 anos teve uma crise muito forte. Deu começo de parada cardiorrespiratória e a professora não soube o que fazer. Gente, isso é uma coisa que tem que ser mudada, certo? De lá da raiz, lá atrás. A culpa não é da professora, certo? Assim, eu tô aqui realmente em defesa da professora. Eu imagino sua angústia. A professora, ela tem uma formação na área de educação.
Eu acho que uma coisa extremamente importante que deveria entrar na nossa, assim, no nosso ensino realmente básico seriam primeiros socorros, né? Assim, eu acho que todo mundo, independente de ser da área de saúde ou não, teria que saber primeiros socorros. Eu acho isso uma coisa... Aqui a gente tá falando de política, né? Mas assim, não é nem isso. Eu acho realmente uma coisa essencial. Não é uma coisa para a escola, não é uma coisa para a vida. Eu acho que teria que saber, né? De primeiros socorros. Tem alguns treinamentos que eu acho que seriam importantes realmente os professores terem acesso, mas para isso é essencial que eles tenham um incentivo a isso, que eles tenham, que esses cursos sejam oferecidos a eles, né? E que eles tenham realmente um incentivo. Então, eles realmente não estão preparados. E o que é que acontece, Adriele? Então, precisa que você, como mãe, você entenda mais sobre asma, entenda sobre o tratamento, entenda o que fazer nesse momento de piora de sintomas, aprenda a reconhecer quando ele está piorando os sintomas e levar também para o professor. Então, assim, isso aí, quem ganha, gente, quem ganha somos nós, de forma geral, né? Então, assim, é uma situação muito, muito difícil. Eu espero que, graças a Deus, tenha terminado tudo bem, né? Graças a Deus, pelo que você está dizendo, eu estou entendendo que terminou tudo bem. Mas é uma situação que é realmente, eu acho que tinha que ter, né, um treinamento disso, mas vai muito mais além do que a gente gostaria. Olha aí, Joselma, até hoje fico nervosa com as crises do meu filho. Agora entendo, imagina os professores. Exatamente isso, Joselma. Imagina, Joselma, os professores que estão lá, eles têm formação na área deles, cada um. De repente vê um paciente asmático entrando em crise. Muitas vezes a mãe tem culpa porque, assim, às vezes o professor nem sabia que aquele paciente era asmático, nem sabia o que fazer. Então, ele precisa ser orientado sobre o que fazer. E se o sistema, se a política, se o Estado não permite, se o governo não permite, então nós que precisamos fazer aquela mudança que a gente quer ver. Então, a gente que tem... Gente, hoje não tem isso. Hoje a gente tem conhecimento em todo local, né? Então, o que é que acontece? A gente tem acesso a conhecimento, né? Então, a gente precisa realmente entender melhor, né? Tem conhecimento de valor, tem muita coisa aqui de valor, gente, aqui gratuito. Então, tem muito conhecimento que vocês podem justamente levar para os professores, né? Isso aí tem que ser disseminado mesmo, né? Então, é realmente extremamente importante ter um plano de guerra para agir nesses momentos. Às vezes, tem que ter um plano impresso, entregar ao professor, não só entregar, mas dizer, professor, se acontecer isso, eu preciso que o senhor faça isso, isso e isso, né? Então, primeira coisa, de maneira geral, se o professor perceber, se tiver professor aí de educação física, a criança começou a brincar, tá tossindo, tá cansando, coloca para descansar, procura ver um número de urgência para ligar para a mãe, né? Vê se tem algum número que possa ligar. Então, tudo isso é importante, certo? Gente, lembrar que vocês são disseminadoras de conhecimento, ok? Priscila, veja só. Uma gripe, o que é uma gripe, certo? É um quadro que costuma cursar, é um quadro parecido com resfriado, tá certo? O que é que acontece? O resfriado são os sintomas assim, coriza, sintomas mais nasais, tudinho. E a gripe é parecida com o resfriado, só que ela cursa com sintomas que a gente chama febre, pode ter assim, dores no corpo, então é mais sistêmico, certo? E a tosse faz parte desse quadro, tá certo? Pode fazer parte desse quadro, tanto de um resfriado quanto de uma gripe. O que é que acontece? Só que quando isso acontece no paciente que é asmático, ele pode, esses quadros de vírus, de gripe, de resfriado, de gripe, eles têm o potencial importantíssimo de piorar o quadro do asmático. E aí a asma já é aquela doença que cursa com tosse. Então, realmente piora esse quadro de tosse, tá certo, Priscila? Deixa eu ver aqui, gente. Meu celular não tá passando direito. Rosicleide, acompanha a gente aqui, Rosicleide, para que você possa ter uma vida normal. Marta, eu não entendi direito. Eu acho que você está falando assim. Meu filho tem uma alergia. Alergia tem cura, doutora?
Acho que você está se referindo à asma, né? Isso, se a asma tem cura. A asma não tem cura, certo? A asma é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É diferente, por exemplo, de um resfriado. Resfriado, para vocês saberem, é uma doença ali aguda. Dura alguns dias e passa, certo? Uma doença crônica é aquela que ela dura, ela é uma doença prolongada, tá? E exige cuidados a longo prazo. A asma não tem cura, mas tem tratamento e o asmático pode sim ter uma vida normal, tá certo? Vilma, esse plano de, por exemplo, Vilma, no programa de acompanhamento, minhas alunas têm acesso a um plano de guerra, tá certo? Então, assim, elas imprimem um plano de guerra sobre o que fazer. Então, é todo um contexto, realmente, de entender tudo isso. Nem sempre o médico consegue fazer esse plano para colocar para o paciente, né? Então, assim, realmente, são orientações que no dia a dia ali, na correria do dia a dia do médico, ele não consegue muitas vezes dar essa atenção que ele gostaria. Eu sei que ele gostaria, mas assim, é muito complicado, né? Acaba que ali a prioridade, um acompanhamento, uma consulta boa de, por exemplo, 30, 40 minutos, que acaba acontecendo no máximo 3 meses, então existem algumas prioridades que têm que ser seguidas. E muitas vezes não dá para dar outras orientações que são necessárias, né? Vilma, o meu filho, certo? Ela tá perguntando aqui, leva a bombinha de Aerolim para a escola? O meu filho leva a bombinha de Aerolim e o espaçador para a escola, viu? Ele tem, assim, ele tem o tratamento de controle dele, certo? Mas ele leva assim. Agora sim, tem que saber usar, tem que orientar quem, como vai usar, né? Tem que saber tudo isso. E saber não é usar por usar, né? Tem que saber quando usar, como usar e realmente entender quando naquele momento é assim, é uma urgência de dizer assim, eita, tem que ir para o hospital, né? Carol, veja só, sua pergunta assim, isso é muito individual. Qual o melhor período para um asmático estudar? Manhã ou tarde? O que é que acontece? Se o asmático está com a vida normal, certo? Isso aí se torna irrelevante. Por quê? Agora, se o asmático ele tá cheio de sintomas, tá ali sem o tratamento correto, geralmente os sintomas da asma, eles pioram ali naquele período, no período da noite, ele acaba acordando no meio da noite ou mais cedo que o normal. Portanto, o que é que acontece? Se ele não tá ali, passou a noite acabado, coitado, cansando, passou a noite tossindo, cansando tudinho, provavelmente ele não vai ter condições para ir à aula pela manhã, certo? Então, nesse caso, ele não deveria nem ir à aula, tá certo? Mas se ele tem uma vida normal, então independe, tá certo? E isso aí assim, se torna uma coisa irrelevante, tá certo? Gente, vou para a próxima questão aqui. Sério, vocês mandaram muita coisa ontem, muita coisa mesmo. Então, olha só, gente. A próxima tem a ver com o que você falou aqui, olha. Deixa eu ver. Priscila, uma pequena gripe fica longa demais. Então, a próxima questão, Priscila, o que é que acontece? Um dos medos da mãe tem o receio de pegar o vírus e atacar a asma. Tenho medo de pegar resfriado. Então, de maneira geral, eu trouxe essas duas falas, mas muitas tiveram a ver com essa questão. Ah, doutora, ele vai pegar uma virose, vai piorar a asma. Então, o que é que acontece? De fato, essas viroses, gente, elas têm o potencial de piorar a asma, certo? Então, tem o potencial. Deixa eu dizer para vocês. O que é que acontece quando a criança pega uma virose? O vírus, o que é que faz? Então, ele entra nas vias aéreas e entra na célula da gente, começa a se multiplicar lá, destrói a célula, vai para outra célula e causa uma inflamação. Piora muito a inflamação. E isso quando a gente fala num paciente que é asmático, a inflamação da asma que já existe, ela se torna muito pior. Então, assim, acontece ali, fica cheio de inchaço. Então, aumenta a produção de secreção. Gente, quando nossos... Então, imagina que isso aqui, deixa eu tirar meu canudinho aqui. Então, existem canudinhos no nosso pulmão, vários canudinhos desse, que levam ar lá para o nosso pulmão. E dentro aqui, ó, é uma luzinha bem pequenininha. Então, imagina aqui, se dentro tem um tapetinho que a gente chama de mucosa. E essa mucosa, ela fica inchada na asma. Quando a asma está descompensada, ela fica inchada.
E não só isso, não bastasse isso, ainda tem uns músculozinhos ao redor que ficam apertando aqui. Então, assim, esse quadro se intensifica nessas viroses. E aí piora tudo, gente. Então, assim, então o ar passa com muita dificuldade, que isso aqui fica bem entupido. Então, imagina aquele sonzinho que faz quando criança, que pega... Imagina aquela bexiga, quando faz assim, a bexiga cheia. Acho que todo mundo já fez essa brincadeira, que quando vai... A bexiga tá cheia, você faz... Então, causa aquele chiado, aquela dificuldade da passagem do ar. Isso é a asma e isso piora muito nos quadros de virose. Agora, deixa eu trazer uma informação aqui para vocês. Veja que coisa importante. Qualquer criança, gente, qualquer criança, ela pode pegar cerca de 8 a 10 quadros de virose por ano. Presta atenção, 8 a 10 quadros de virose. Como assim? Olha só, 8 a 10 quadros de virose é quase um por mês. Agora, vamos pensar isso no paciente asmático. Então, não é simplesmente um quadro de uma virose. Então, aquilo ali pode piorar e muito os sintomas da asma. E se o asmático ele não tiver com um tratamento ok, se ele não tiver um tratamento, aquilo ali realmente pode piorar muito e levar para o internamento, gente. Então, tem esse potencial grande. Então, um dos medos se refere a isso, porque os vírus são, de fato, um dos principais gatilhos que pioram os sintomas da asma. Então, isso é super importante. E aí, como é que você protege o seu filho? Então, como é que você protege o seu filho nessa situação, gente? Então, primeira coisa, vocês vão dizer, doutora, mas isso é óbvio. Gente, mas tem um livro que se chama O Óbvio que Ignoramos. E a gente ignora isso. E eu vejo que as pessoas ignoram. Eu vejo isso. Fazer o tratamento correto para asma. Isso é óbvio. É óbvio, mas as pessoas não fazem. Eu vejo demais muitos asmáticos que não têm uma vida normal porque porque não está fazendo tratamento. Se faz o tratamento, não está fazendo o tratamento correto. Se está fazendo o tratamento correto com as medicações bem indicadas, às vezes não está fazendo a técnica inalatória correta, porque não é só as medicações aqui, quando a gente fala de sistema respiratório, não é só passar e tchau. Precisa orientação de como fazer, né? Então, isso é super importante. Como fazer a medicação, gente? É extremamente importante. Então, esse é o óbvio que ignoramos. Então, para que você tenha mais segurança, para que seu asmático passe bem por esses momentos, então é fundamental que ele esteja fazendo. Vou dar exemplo aqui. Lembrei agora de uma pacientezinha minha que, gente, acontece, isso é demais, isso é rotina. Então, geralmente, quando o paciente está muito bem, o que é que a mãe faz? Eu vejo isso direto. A mãe suspende o tratamento e não volta mais. Assim, só volta quando o filho tiver o próximo quadro. E aí, o que é que acontece? Quando foi lá para outubro, o pacientezinho pegou uma virose e o quadro foi tão sério que ele ficou internado. E aí eu perguntei, mas mãe, por que suspendeu o tratamento? Por que você suspendeu o tratamento? Eu disse, doutora, mas ele estava tão bem. Mas ele estava tão bem porque estava fazendo o tratamento, gente. Então isso é super importante. Às vezes a gente ignora aquilo que é óbvio. Então a gente precisa realmente repensar o que a gente faz. Deixa eu ver aqui, gente. Ui, gente, ui. Peraí que quase que eu desligo aqui, gente. Deixa eu ver. Como é? Deixa eu ver, Luciene. Fui ao pneumologista, ele passou uma bombinha e prednisona hoje. Veja só, Luciene, uma orientação. Luciene está dizendo aqui que usou a bombinha. Luciene, deixa eu te explicar. Primeira coisa, a bombinha, depende da bombinha que passou, pelo que você está dizendo aí, você estava em crise e usou a bombinha. Aquela bombinha Aerolim, ele tem uma ação muito rápida, de poucos minutos, tá? Então, se ali você usou a dose correta, como foi prescrito, e dentro de 30 minutos não houve a melhora, então corre para emergência, tá certo? Mas
Ficar vivendo de aerolim em aerolim, isso não vai mudar a sua vida, você não vai levar uma vida normal, tá certo? Régio Fabiana. Doutora, boa noite. Meu filho é asmático, começou a ser consultado por você, que coisa maravilhosa. Gostaria de saber o seguinte: quanto tempo o asmático que está com a asma controlada dura entre uma crise e outra? Fabiana, veja só, a gente não tem como dizer isso exatamente, tá certo? Porque cada pessoa tem uma vida diferente e tem ambientes diferentes que ela se expõe, né? Então ali, de repente, é uma criança, vamos pensar, uma criança A e uma criança, João e Maria, estão na mesma escola, por exemplo. Vamos dizer que os dois são asmáticos, estão na mesma escola. Dali, uma criança vai à tarde para o inglês, outra criança vai à tarde para o futebol. No futebol, outra criança vai no karatê. No karatê tá cheio de poeira. Então, gente, o controlado não é normal, é isso que eu digo, não é normal o uso frequente, tá certo, de aerolim. Tem várias questões que a gente avalia, que é para avaliar o controle da asma, para saber se a criança tá com, para a gente avaliar o tratamento. Então, nessa série de questões, a gente inclusive avalia assim, não só isso, a gente faz um somatório, tá? Então, a gente avalia como estão os sintomas no dia a dia, a tosse, como é que está a falta de ar, se está tendo chiado. A gente avalia se está tendo sintomas durante a noite, se está acordando à noite ou mais cedo do que o normal, se está fazendo uso de medicação de recorrente, de precisar de inalação ou de precisar de bombinha com recorrência. Então, tudo vai depender também se o tratamento, como é que está, o tratamento de controle, e os ambientes, né, os gatilhos que ela está exposta. Então, se é uma pessoa que pegou uma virose, ou então vai para o karatê tá cheio daquele ventilador, tá cheio de poeira. Então, assim, precisa entender o contexto, tá? Então, gente, olha só, o que é que a gente vai fazer, certo? Algumas dicas aqui que vocês podem ter para proteger seus filhos. Então, a primeira coisa, lembra do óbvio que a gente ignora, fazer o tratamento correto, fazer uma avaliação médica correta, para que seu filho possa ter uma vida normal, para que o asmático possa ter, para que o asmático, seja o asmático adulto, seja o asmático criança, para que tenha uma vida normal. Então, a primeira coisa realmente é fazer o óbvio, fazer o tratamento. Gente, para evitar doenças frequentes, lembrar da lavagem das mãos, gente. A doutora na escola não fazem. Lembra que a educação, eu acho que a gente está terceirizando demais a educação, né? Nós estamos vivendo assim num mundo sobrecarregado de tarefas, sobrecarregado de trabalho, e a gente acaba delegando toda a educação dos nossos filhos para a escola. Mas lembrar que a educação básica começa em casa, gente. Não lava, ensina seu filho a lavar as mãos. Gente, antes de se alimentar, lava as mãos antes de ir ao banheiro, depois que sai do banheiro. Então, lavagem das mãos é super importante, certo? Então, eduque seu filho, não espere que a escola vá lá. De repente, pode ser que conversa também com a escola, mas você precisa conscientizar também da importância sobre a lavagem das mãos. Conversa, gente, com a escola sobre a importância, como é que assim você vai proteger dos vírus, sobre a importância de ambientes arejados, certo? Às vezes eu vejo assim, escola, tá cheio de criança ali, cheio de criança entupido ali de gente, e tá tudo fechado, portas fechadas, janelas fechadas, e ali se tiver um que tenha um quadro de uma virose ali, passa para todo mundo. Então, gente, conversa com a escola, conscientiza sobre a importância do ambiente ser um ambiente arejado, tá certo? Isso é super importante. Então, e outra coisa que eu vejo demais, gente, é justamente conscientizar as mães a respeito de crianças que estejam com quadros gripais ou febris. Gente, criança com quadro gripal, criança com quadro febril, não deve ir à escola, vai passar para outras crianças. De repente, naquele grupo ali tem um asmático que às vezes podia não estar fazendo um tratamento e vai piorar. E aquele asmático pode, inclusive, ir a óbito. Então, gente, isso é muito sério, né? Então, às vezes, eu imagino que às vezes a pessoa faça sem saber realmente a gravidade da situação. Então, gente, criança com quadros gripais, tá tossindo, tá espirrando tudinho, fique em casa, certo? É importante para evitar.
Eu sei que esse assunto é polêmico, porque muitas vezes eu vejo aí que não tem mãe, as mães não têm onde deixar as crianças. Mas a gente realmente precisa pensar a respeito disso, tá certo? A escola precisa conscientizar, a escola precisa de tempos em tempos conversar, levantar esse tema e conversar com as mães para poder conscientizar sobre esse assunto. Ok, gente, deixa eu ver aqui. Boa noite. Criança asmática pode fazer aula de jiu-jitsu? Pode, desde que esteja com a asma tratada direitinho, ok? Criança, gente, asmático pode e deve ter uma vida normal, tá certo? É isso que a gente ensina aqui. Vamos lá. Ó, Camila, veja só. Criança de 3 a 4 anos. Gente, eu sou fã das bombinhas, certo? Tem bombinha para tudo quanto é idade. Tem dispositivo que a gente é associado para tudo quanto é idade. A nebulização, as medicações são limitadas, tá? Então, assim, não tem... A nebulização geralmente é feita para medicação, para tirar o paciente ali, naquela situação de crise. Mas para que ele tenha uma vida normal e que faça um tratamento correto, a gente lança a mão das bombinhas. Então, nessa idade, a gente consegue fazer bem o uso das bombinhas, tá certo? Então, precisa de orientação. Então, a criança de 4 anos geralmente faz um espaçador e máscara, consegue fazer direitinho, tá certo? Então, assim, é super importante, mas assim, não é só... O que é que acontece, gente? Outro dia, eu vi uma mãe angustiada, porque foi prescrito para ela uma medicação e era para o bebê. E ali ele não ia conseguir fazer, que era um dispositivo que ele precisava sugar. Que ele precisava, era um dispositivo que a gente chama de Turbo Haler, que foi prescrito. Então, assim, é importantíssimo, gente. Quando me perguntam qual é o melhor tratamento, gente, não é sobre o tratamento, mas é sobre o asmático. Entender as particularidades daquele asmático. Então, um bebê é diferente de uma criança, que é diferente de um idoso, que é diferente de um paciente especial. Então, gente, cada pessoa tem suas particularidades e existem medicações e dispositivos que são direcionados para aquela pessoa. São ideal, ok? Gente, espero ter ajudado vocês aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem embaixo. Vamos lá, vamos lá. Tratamento de controle. Não entendi aqui, tratamento de controle. Gente, ó, foi um prazer estar aqui com vocês. Quero desejar um beijo bem grande, gente. Até a próxima semana. Um bom retorno às aulas. Estarei aqui na quinta-feira às 20 horas. Beijo embaixo do canal. Beijo bem grande. Deixa um comentário aqui depois. E já segue. Quem não tá seguindo, gente, não esquece de seguir a gente, tá bom? Beijo bem grande. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo, beijo, beijo.